Eu queria saber se você está me escutando bem, coloque aí um sinalzinho, um emoji de ok, só para eu entender se está tudo bem com relação ao áudio, porque a internet de vez em quando oscila, nós estamos em tempos de chuva aqui na região amazônica e às vezes a tecnologia falha em nossas mãos. Tá joia, Eliane, obrigado. Eleniva. Obrigado então, tudo certo, combinado. Deixe-me falar uma coisa para vocês. Excelente, Sr. Patrícia, obrigado pelo carinho. Ótimo, vamos lá. O que eu queria dizer, olha que música sensacional. Essa música tem como intérprete Milton Nascimento, né? E ela é de Sérgio Magrão e Sá. Olha que sensacional a letra dessa música, né? Chama A vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Olha que interessante, sempre a pessoa buscando cada vez mais o seu interior, querendo o caçador e tem a caça. Então, na verdade, ele está sendo aqui o próprio caçador e a caça ao mesmo tempo, mergulhando no seu interior e buscando aqui a sua essência. Essa música fala muito disso. Nada a temer, nada a fazer, senão esquecer o medo. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. É sensacional essas palavras aqui na interpretação de Milton Nascimento, muito bacana, e eu convido você depois também a degustar essa letra, essa canção, tem no YouTube, é muito bonito e vale a pena e tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, nessa questão de nada a temer, nada a fazer senão esquecer o medo, que está intimamente relacionado com o que nós já vamos colocar aqui na sequência, né? E eu vou fixar, portanto, aqui o tema do nosso bate-papo para aqueles que forem chegando, eles entenderem o que nós estamos falando, certo? Então tá aqui, opa, eu desativei, pronto. Vou fixar aqui agora o tema de hoje, para quem já está nos acompanhando, tá aí, nós vamos falar sobre autossabotagem. E eu gostaria de começar mostrando aqui uma imagem muito interessante. Eu vou só tirar aqui os comentários, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Interessantemente hoje, quando eu entrei nas minhas mídias sociais, aqui no Instagram logo pela manhã, eu me deparei com essa foto aqui, né, da ESPN Tênis, mostrando um campeonato de Roland Garros, que é um grande slam, que acontece no mundo do tênis, são 4 grandes slams, esse acontece quase no meio do ano, e essa foto desse exímio jogador de tênis, que referia a um domingo histórico em Roland Garros, onde 2 argentinos se encontraram na final, que era o Mágico, que era o apelido desse jovem chamado Guillermo Coria, e o Belo, que era o Gaston Gaudio. São 2 argentinos que chegaram na final desse torneio de tênis. E o franco favorito na ocasião, nesse grande domingo, nessa final de tênis, era esse jovem aí da foto, o Guillermo Coria. E o que houve de surpresa? Ele não ganhou o torneio de tênis, o Roland Garros. Ele não ganhou esse grande slam, que é o sonho de todos os tenistas, ganhar um grande slam. Marca a história na carreira de um profissional tenista. E olha a afirmativa que ele deu após o término do jogo. Eu não tive coragem de decidir. Eu estava com medo. Olha essa frase icônica também, que ficou gravado nos anais do tênis, e no fundo tem muita coisa por trás e está intimamente relacionado com o que nós vamos falar aqui. Para se ter ideia, esse jogador perdeu de 0, para quem entende de tênis, são 6 games para finalizar um set. Ele perdeu, o Gaston Gaudio ganhou de 6-0 no primeiro set dele. Foi um jogo interessantíssimo, mas mostrando como que estava
a questão emocional desse grande jogador de tênis, que perdeu aqui o Roland Garros. E eu também trago aqui uma história de uma outra atleta, jovem também, ela está com 27 anos agora, é a Catarina Johnson-Thompson. É uma heptatleta, ela tem 7 esportes ao mesmo tempo, 7 modalidades que ela desenvolve ao mesmo tempo, e ela ganhou tudo quando jovem, e o ano passado ela ganhou um torneio mundial de heptatlon, né, e marcou a carreira dela. Mas no ano de 2015, 2016 e 2017, ela foi um fiasco. Em 2016 teve as Olimpíadas, ela fracassou nas Olimpíadas. E o ano passado, 2019, tá aí o título de campeã do mundo do heptatlon. Hoje ela é uma das 6 maiores heptatletas da história desse esporte. O que acontece? Ela também assumiu uma problemática pessoal dela, do ponto de vista emocional, que ela teve 3 anos consecutivos de fracasso na sua vida esportiva, né? E isso agora, o sonho como todo atleta nesse porte é chegar nas Olimpíadas. Ela foi um fracasso em 2016 e agora teria essas Olimpíadas agora para ela se redimir do ponto de vista da sua performance, haja vista que ela foi campeã do mundo ano passado. E o que acontece? As Olimpíadas foram suspensas agora de Tóquio nesse meio de ano. Então acontece que a pessoa também vai ficando velha. Então não se sabe se ela competirá na próxima edição da Olimpíada de Tóquio, né? Que acredita-se que vai ser ainda esse ano ou quiçá no primeiro semestre do ano que vem. Mas por que eu estou falando desses atletas, que é exatamente o bate-papo da nossa... Eu vou aqui voltar os comentários, né? Ativar os comentários aqui para aqueles que chegaram agora conosco. Porque nós vamos falar de uma coisa muito interessante que de certa forma talvez nós já passamos por isso, que é a autossabotagem. Então, o que vem a ser de fato a autossabotagem? Ora, se nós somos pensamentos, se nós somos emoções, se nós somos comportamentos, ou ainda, se nós somos pensamentos, sentimentos e ações, tudo aquilo que impacta e que impede nós de alcançarmos esses objetivos, ou ainda a nossa visão de vida com relação a isso, nós estamos nessa autossabotagem. Então isso é muito profundo. E não há ninguém que não tenha se autossabotado em algum momento da sua vida. O que acontece é que às vezes as pessoas se autossabotam e persistem nesse ciclo. É o que nós vamos falar hoje, com mais profundeza. Você fazer isso de uma maneira fugaz e sair desse momento, né, é ótimo. O depreciativo para a performance humana da pessoa que fica com isso é a performance cair. Por quê? Porque fica alimentando do ponto de vista psicoemocional esse momento e aí não progride. A neuropsicologia e a neurociência nos baliza muito fortemente os seus conceitos que nós vamos falar aqui hoje com relação à autossabotagem. Então por que nós fazemos isso? Na verdade, tudo tem uma causa e efeito. Nós não estamos aqui discutindo qual que foi a causa. Nós já estamos adiantando, de certa forma, mais adiante com relação ao efeito, que é a autossabotagem. Portanto, isso tem como buscar através de terapia, com o seu mentor, ou com o seu psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, dependendo do tipo como a pessoa se encontra emocionalmente. Então você tem como resgatar. Mas de uma maneira global, se dá através de traumas. Então essa autossabotagem preponderantemente é oriundo de traumas. Então, pensando uma vez em causa e efeito, se eu tenho na minha consciência que eu quero algo, mas o meu subconsciente, aonde está armazenado as nossas emoções e as nossas crenças que nós herdamos aí do nosso convívio familiar, do nosso convívio social, do nosso convívio da escola, do nosso convívio de músicas, de televisão ou de cultura, da questão religiosa, não importa. Se não há esse match, você não tem como ter uma performance, e aí você começa a essa autossabotagem. Então quando há uma dissociação entre a parte da consciência com a parte do subconsciente, que é onde estão essas crenças, essa emoção, você não estando nesse alinhamento, você está distorcido, portanto você não tem uma performance adequada.
Isso favorece, portanto, ao começo dessa autossabotagem. Então, repetindo, qualquer visão, objetivo ou crença e hábitos até de uma autoimagem que nós temos desalinhada, nós estamos nos autossabotando, por incrível que pareça. Então, quando isso é otimizado, liberado ou resolvido por uma consciência pessoal ou por uma ajuda, você deixa essa autossabotagem e começa a caminhar nos trilhos aí, nessa escala evolutiva da performance humana. É assim que a gente tem que pensar com relação à autossabotagem. Então, uma outra coisa interessante, qualquer tipo dessas dores, dessas visões ou desses comportamentos anárquicos da performance humana, se nós realimentarmos isso, nós estamos caindo numa autossabotagem. A percepção tem que ser muito rápida para tentar otimizar isso, porque senão você cai nesse ciclo vicioso, né? É uma espiral descendente e isso pode ser maléfico para a performance humana. Então, o que acontece? O que então nós estamos aqui destacando com relação a esses dois esportistas que nós, isso mesmo, são sabotadores internos, que aí, mais do ponto de vista consciente, nós começamos a ter esse lado consciente, nós vamos explicar mais para frente, né? Que acaba degringolando para o lado negativo da nossa performance humana. Então, se nós fizermos um mergulho um pouco mais profundo, nós temos, pensar em termos de controle, nós preferimos às vezes controlar ou dominar esses nossos desapontamentos, nesses pensamentos, dessas visões de autossabotagem, do que o entendimento delas. Isso é diferente. Às vezes a gente fica fazendo relutando com relação a isso. Não, se nós nos distanciamos e passamos a entender um pouco melhor isso, nós podemos tirar proveito. O que a grande maioria das vezes ocorre é o não distanciamento. Por quê? Porque eu não tenho técnica, eu não tenho conhecimento. Então eu fico relutando com isso. Isso é ruim. Nós caímos na terceira lei de Newton, da ação e reação. A gente está lutando, você está acabando fortalecendo esse lado depreciativo que é a autossabotagem. Então, essa resposta, ela tem que ir para um outro nível. E esse outro nível, uma das maneiras, é distanciando e tentando entender o que está acontecendo comigo. E olha que interessante. E quando eu começo a fazer isso, a lutar com a mesma vibração, o que está causando isso, e a gente desconecta aqui a área frontal, que a gente chama da área do Einstein, que é aquilo que eu quero, que é a área positivista, aqui da região do córtex pré-frontal, e eu ativo a minha área do Frankenstein, que a gente fala que é a área também pré-frontal, mas do lado contralateral. Então, apagando aquela vontade, aquela coisa benéfica que eu teria esse alinhamento, e uma outra área negativa consciente começa a tomar conta da minha situação. E isso não é legal. E aí cai no que nós chamamos da síndrome do impostor. É a síndrome do impostor. O que esses dois atletas aí tiveram. Olha que interessante, essa síndrome do impostor é também conhecida como a síndrome da fraude. As pessoas, elas são capacitadas, mas elas têm um pensamento de uma inferioridade ilusória. Elas acreditam que elas não são merecedoras daquilo. Elas têm toda a habilidade, toda a capacidade para ter uma grande performance e as pessoas começam essas pessoas, elas começam a se auto-sabotar, às vezes por um deslize, por uma cobrança muito grande. E olha o que ocorreu com esses dois atletas, esses exímios atletas que nós acabamos de citar no começo do nosso bate-papo aqui. Eles, assumidamente, falaram publicamente aqui que tiveram a síndrome do impostor, essa síndrome da fraude. E isso é ruim. Eles acabam acreditando que pessoas que têm uma capacidade até menores do que eles, do ponto de vista técnico, de habilidade, são melhores do que eles. E eles acabam prejudicando assim a sua autoimagem, a sua identidade própria. Isso é muito ruim, isso acaba sendo até tóxico emocionalmente falando para elas. Então essas pessoas, elas acabam ficando convencidas que elas não merecem esse sucesso que elas chegaram até ali. Então,
como se fosse um grande slam ou se fosse um campeonato, jogaria toda a construção que ela teve do ponto de vista da sua performance como atleta, como representante do seu país, da sua comunidade, do seu clube esportivo, que nós estamos dando o exemplo aqui do esporte, e isso é jogado para os ares. E se a pessoa não tem isso de uma forma muito bem trabalhada, ela acaba mergulhando em um outro ciclo que nós vamos falar aqui mais adiante. Então, isso está muito relacionado, essa questão da síndrome do impostor, né, com uma crença de merecimento. Nós sabemos que na pirâmide evolutiva do ser humano, nós temos na base dela o ser, no extrato intermediário aí é o fazer dessa pirâmide, e no pico seria o ter, que é o merecimento. Então a pessoa ela tem muito bem constituída a sua identidade, a sua capacidade, mas na hora dela merecer, ela acha que ela não merece aquilo. Então isso começa a ter um ciclo que acaba depois vindo para a base, questionando a sua identidade. Isso é ruim quando isso se torna muito tóxico, né? E é isso que nós vamos falar um pouquinho. Então, como é que essa autossabotagem ela aparece? Opa! Como que essa autossabotagem ela aparece? Essa autossabotagem aparece de várias formas. Nós tivemos um pequeno delay aqui, eu achei que tivesse... Tá tudo bem aí? Estão entendendo? Dá um sinalzinho de joinha para ver se está todo mundo sintonizado, se está todo mundo aqui entendendo o que nós estamos falando, porque deu um delay aqui, eu achei que tivesse apagado. Ok, Rainha, tudo bem. Vamos continuar então. Ótimo. Estou animado aqui, vamos lá, vamos lá. Ótimo, ótimo. Isso. Sim, perfeitamente. Nós vamos comentar isso mais adiante. Então as pessoas podem ter um impacto lá de cima por ter uma autossabotagem, não ter uma fragilidade na sua crença de merecimento e impactar aqui embaixo na sua autoestima, na sua identidade. Isso é muito ruim, por sinal. Então, as pessoas, como é que elas aparecem, elas se sabotam? Elas procrastinam, elas têm uma autodepreciação, tem aquela conversa interna de que algo negativo, aquele conflito de que algo negativo está sobrepondo o algo positivo. Por quê? Porque ela está sempre com a visão negativista da coisa, né? Ela tem uma crítica interna extremamente exagerada. O seu próprio desempenho do dia a dia começa a cair. Então, por quê? Porque ela também começa a procrastinar, ela começa a ver mais resultados. Então, isso, ela começa a pôr em dúvida a sua capacidade, mas isso está num problema mental de que ela está passando. E às vezes ela precisa de ter esse distanciamento, uma outra pessoa, para fortalecer, porque isso às vezes é transitório. O que não pode é perpetuar. Então eu pergunto aqui, alguém aqui se encaixa ou já passou por isso como uma autossabotagem? Não necessariamente um problema desse, como nós falamos aqui, uma síndrome da fraude, né, como esses dois jogam a síndrome do impostor, mas se auto-sabotou, dá um sinalzinho aí. Quanto mais sinalzinho você pôr, mais eu vou entender que isso de certa forma ou está fazendo parte da sua vida, ou de certa forma está sendo... Isso, olha que interessante. Todos nós já fomos vítimas disso. O interessante é nós sairmos disso de uma maneira muito rápida. Nós termos consciência, olha que interessante, olha que interessante. Isso é um problema hoje muito comum mesmo. Eu diria, eu vou ousar, nós já estamos dando, olha aí, nós já estamos dando o exemplo aqui do esporte. Eu vou falar, colocar em aspas, esse é o esporte mais praticado pelo homem moderno hoje em dia. Essa questão da autossabotagem, da síndrome aí da fraude ou do impostor, que chega, sabe aonde? Na vitimização. E nós vamos falar na vitimização mais adiante. É essa cascata. A pessoa se sabota, depois ela começa a achar que ela não é capaz, e isso vai levar o quê? Se isso perpetua, a vítima. E ela vai culpar todo mundo, sendo que o problema está com ela mesmo. Nós vamos falar isso mais adiante.
Então, voltando aqui, essa crença do subconsciente, porque eu quero uma coisa, mas eu não estou alinhado com o meu subconsciente. Então a pessoa acha, eu não tenho know-how, eu não tenho capacidade, eu não tenho tempo suficiente para agir, eu sou muito velho para começar uma coisa nova, né? Eu posso fracassar, então eu vou ficar mais decepcionado ainda, eu não tenho sorte na vida. São esses os conceitos que estão lá no subconsciente e que vai aprofundando essa autossabotagem. Então, olha o que é repercutido do ponto de vista. Ótimo, que bom que já se superou. Isso é importantíssimo. Quando a gente sai disso muito rapidamente, eu falo, os trilhos do sucesso são caminhados de uma maneira mais rápida. Olha como que fica essas pessoas que autossabotam e às vezes já chegam nesse nível da síndrome do impostor, né, ou da síndrome da fraude. Olha que interessante. Essas pessoas com relação à autoestima, à autovalorização, à autoimagem, também fica prejudicada. Né? Essas pessoas estão literalmente perdidas na sua essência. E isso é tóxico, porque isso acaba devastando, esvaindo essa pessoa na sua essência. Era uma questão lá do pico da pirâmide, que era uma crença de merecimento, que acaba impactando na base da pirâmide da evolução do ser humano, que é a sua identidade. Ela já começa a questionar quem ela é, se realmente ela é digna dessas coisas. Então começa já a impactar, a interferir na sua identidade. Uma questão de merecimento do pico da pirâmide aqui embaixo. Isso é ruim. Né? E ela começa, será que eu não sou inteligente, eu não sou capaz, eu não mereço isso, eu não posso fazer isso, eu não sei fazer isso. Ela começa a pôr empecilhos. Já está aqui também, entrando já no extrato médio da nossa pirâmide, do ser, do fazer e do ter. Já começa aqui também na região do fazer. Né? Eu não posso fazer isso, eu não faço isso de uma maneira tão adequada, porque eu não tenho certa habilidade. Ou seja, já procrastinando, já embutindo isso na cabeça de uma maneira muito forte, né? Se auto-sabotando. Então, olha com relação às histórias, olha os conteúdos das desculpas e das circunstâncias que essa pessoa começa a falar para ela internamente, ou às vezes até para as pessoas que o cercam, seja os familiares, colegas de trabalho e tudo mais. Eu sou preguiçoso, isso é assim mesmo, né? Tá tudo normal, né? Isso sempre foi assim. Eu nunca me desvencilhei do meu passado, acontecia já isso comigo. Né? No passado isso não funcionou, agora não vai funcionar de novo não. Né? Quem disse isso? Então essas são as histórias que as pessoas que estão se auto-sabotando começam a contar para si mesmo. Eu não sei como seguir adiante, são autos desculpas. Né? E isso vai deixando ela cada vez mais descrente de seguir adiante. E isso é ruim, que eu falo, de uma autossabotagem cai para a síndrome do impostor, que o próximo passo, nós vamos falar mais adiante, que é a vitimização. Essa é a história natural desse processo. Isso é ruim do ponto de vista emocional da pessoa. Então, essa pessoa chegando nesse patamar de vitimização, né, olha que interessante, eu tenho aqui uma imagem para mostrar para vocês. Eu não sei se alguns de vocês se recordam, mas olha aqui. Eu não sei se é do tempo de vocês, um desenho da Hanna-Barbera, né, chamado lá o Larry Hard, né, que tinha um leão, né, o Lip Hard. O Lip, que era o leão, todo altruísta, todo alto astral, e o Hard, ó vida, ó céus, ó azar, eu não sei se vai dar certo. Olha que interessante. Esse é o típico da pessoa vitimizada. Isso, eu não estou falando que todo autossabotador é assim, mas é uma escala evolutiva que pode chegar a esse processo. Isso é muito ruim. Né? Esse é o parêntese que eu estou fazendo aqui nesse momento. Então, esse que eu falei que é um esporte muito praticado hoje em dia, a autossabotagem, evoluindo para a síndrome do impostor e que por sua vez chegando aqui na vitimização. Só que isso tem como ser revertido. Nós tendo consciência que nós estamos para esse caminho, nós nos afastando, e eu vou ensinar algumas técnicas aqui hoje. Né? A neurociência já mostrou, olha que interessante, a neurociência e os estudos já nos mostram que os pacientes que autossabotam, que são vítimas, que ficam com essa síndrome da vitimização, né, elas são iguais aos pacientes que usam drogas. Olha que grave isso.
Porque isso é comparado a um vício. As células, a sua bioquímica celular equipara ao indivíduo que é viciado. Então, quando o indivíduo ele não se vitimiza, ele entra em abstinência. Portanto, tem que cortar isso de uma maneira muito rápida e o mais precocemente possível, porque as células elas ficam tóxicas porque isso é oriundo de um pensamento que gerou uma emoção e as células ficam viciadas nesse banho tóxico desses sentimentos desse indivíduo que está se vitimizando. Então, todo mundo é o algoz da sua vida, né? E ele é vítima de tudo isso. Isso é ruim. Na verdade, essas pessoas, elas estão com uma irresponsabilidade não assumida. Elas não estão sendo autorresponsáveis consigo mesmos, né? E isso leva até a pensar que elas não têm amor próprio. Mas isso, muitas das vezes, não é de nível consciente. As pessoas elas estão se afundando, né? E cabe a nós que temos um pouco de percepção, ou essa percepção sutil, né? Você estender as mãos para essa pessoa, porque nós estamos aqui agora querendo performar cada vez mais. Porque ou se a gente não tinha esse conhecimento, estamos agora bebendo ou reafirmando o conhecimento. Então a gente pode ajudar as pessoas. Então, é esse o conceito aqui que eu queria dizer para vocês com relação à vitimização. Isso é muito grave, isso é muito sério. O quanto antes nós estendermos as mãos fraternais, as mãos amigáveis, para tirar essa pessoa desse ciclo, nós estamos ajudando ele a voltar, porque essa pessoa tem uma habilidade, ela tem capacidade, ela só não está acreditando no seu potencial. É isso, só falta um ajuste, talvez por um trauma, por um comentário que ela se deixou levar e aí começou essa grande bola de neve. Então, com esse conhecimento que nós temos agora, fica tudo mais fácil para a gente tentar lá e trabalhar isso. Sim ou não? Coloca aí um ok se você está concordando comigo ou não está concordando comigo. Se não está concordando comigo, não coloca, mas coloca um joinha se está tudo ok até aqui, para eu entender aqui como é que você está nesse momento. Que ótimo, que bacana, que bom, obrigado por você estar aqui interagindo. Que bom, Bruno, que bom, Rayane. Ô, Márcia, obrigado pelo carinho. Excelente, bacana, que bacana. E essas pessoas, continuando, elas têm estratégias de barreiras que elas mesmas criam. Elas não tomam decisões conscientes. Essas pessoas têm falta de paciência. Essas pessoas têm falta de estratégias, né? Ou às vezes por uma desorganização transitória ou porque não estão sendo orientadas. E isso faz com que elas fiquem patinando e não saia em direção ao pico da pirâmide, ao pico dessa montanha, aonde ela quer tanto chegar. Né? E é tão magnífico quando a gente chega num determinado ponto e a gente degusta esse momento tão saboroso de várias cores, de vários momentos quando a gente está num certo patamar da vida, que a gente não se contenta, a gente tem que trazer outras pessoas conosco. E é isso que a gente tem que começar a fazer cada vez mais, unir essas mãos e esses conhecimentos para ser pulverizado, para a gente sempre trazer pessoas cada vez para esse patamar que a gente vive, porque isso é extraordinário. A gente tem que dar essa oportunidade para outras pessoas degustarem o belo, degustar o novo. Porque quanto mais acima a gente chega, mais nós estamos na nossa evolução mental, espiritual, física e aproximando do belo, do Criador, do Todo-Poderoso. É esse que é o princípio da vida, é isso que é extraordinário. Né? E olha que interessante, com relação ao subconsciente, essa pessoa começa a ter aqueles medos. Aqueles medos, nós falamos, nós somos pensamentos, sentimentos, emoções. E aí eu não vou para a ação. A pessoa fica congelada, paralisada e não é a ação, ela não é completada. Por quê? Porque eu parei na minha escala aqui do pensamento e tudo isso me congelou, me deixou aqui na inércia. Né? Então a pessoa tem medo de sentir vergonha, medo de julgamentos, medo do que os terceiros irão falar sobre ela. Né?
há uma cobrança tão excessiva do ponto de vista pessoal que ela não quer desapontar a si mesmo. Às vezes isso expõe, não quer desapontar os familiares. Por quê? Porque é uma cobrança excessiva. Observe que essa questão dos familiares e tudo mais, isso às vezes, no Japão, por exemplo, quando as pessoas não, os estudantes não passam determinados exames, eles nem voltam para casa, eles se jogam nos trilhos dos trens. Olha o tamanho, a vergonha social que eles vão ter da família. Imagine a cobrança em cima dessas pessoas. Mas não precisa ser tanto. Existem cobranças indiretas. Eu não vou pagar mais o curso, você é um incompetente. E essas falas vão ficando no subconsciente e tudo isso vai fortalecendo esse grande dinossauro, se a gente pode chamar assim, que fica aqui dentro e não faz depois ter esse alinhamento, esse match com aquilo que eu quero, com aquilo que eu acredito que eu sou capaz. E essa distorção faz com que eu não tenha uma performance satisfatória, né? Então eu tenho esse medo da rejeição, esse medo da perda, porque eu não vou me sentir inclusivo naquilo, eu sou marginalizado porque eu não sou competente para entrar nesse ciclo, seja um ciclo esportivo, seja um ciclo intelectual, um ciclo acadêmico, um ciclo profissional, qualquer ciclo, qualquer esfera da nossa vida, né? As pessoas, elas podem se auto-sabotar diante daquilo que elas estão querendo. Né? Então qualquer sensação de dor, aqui a dor interprete como queira, seja uma dor financeira, uma dor de relacionamento, uma dor espiritual, uma dor psíquica, ela pode ser imaginária ou não. Isso leva a um gatilho neuroquímico aqui dentro do nosso sistema nervoso central, com as nossas conexões, e as nossas células respondem tudo isso. E ao responder isso, isso pode paralisar. Isso pode fazer com que nós nos auto-sabotemos, nós procrastinemos. Consequentemente, nós vamos ficar nesse ciclo que nós falamos aí agora. Isso ativa também os hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, e a pessoa fica com taquicardia, com respiração ofegante, pressão arterial aumenta. Por quê? Porque dá todo um desconforto no aparato celular por causa dessa descarga que não neuroquímica, que eu quero dizer, e hormonal, que não está condizendo com o que ela está querendo. Então está tendo um conflito. Eu quero uma coisa, mas no subconsciente eu tenho um outro tipo de pensamento, de uma crença muito enraizada, portanto eu não performo. Então está tudo desregulado, tudo desbalanceado. E energeticamente, porque nossas células são energias, nossos pensamentos são energias, está tudo entrando em conflito, desarmonioso. Então está tocando uma certa música e você está dançando em outro ritmo. E esse desbalanço não faz eu caminhar, me faz eu apenas ficar patinando. E isso não é performance humana. Né? E então você acaba abandonando todo esse processo pela essa autossabotagem muito aguçada. É isso que ocorre. Tá certo? Muito bem. Tudo tranquilo até aqui? Alguém está se identificando com isso? Alguém já começou a ter novos insights, novas maneiras de começar a pensar a partir de agora? Eu gostaria de passar agora algumas dicas de como manejar isso aí, porque não adianta a gente só dar aqui conceitos informativos e não dar alguns antídotos, algumas formulações que pode tentar amenizar ou de certa forma apagar definitivamente isso. Tudo é com exercícios. Eu costumo dizer que a gente não aprende o japonês ou não aprende a pilotar um avião ou um barco, umas coisas bem aqui bizarras eu estou falando. Mas não é impossível, mas não é da noite para o dia. Há uma construção, né? Há uma base para eu chegar nisso. Então esses exercícios que a gente sempre fala aqui, tá joia, obrigado, que bacana, todo mundo interagindo, que legal. Tudo que a gente está falando aqui, né, não é que eu vou fazer isso e já vou resolver, não, é uma construção, eu tenho que exercitar isso. Se eu tenho agora a noção de que eu me auto-sabotava, ou quiçá eu tenho a síndrome do impostor muito enraizado em mim, e talvez eu já cheguei até na vitimização, eu tenho que resolver tudo isso, porque eu estou vendo as consequências, porque eu não cheguei lá por algum fator meu, eu sou autorresponsável por isso, eu tenho que trabalhar isso aqui.
Então, essas ferramentas, elas vão sendo enriquecedoras. Eu costumo dizer, né, que é essas nossas ferramentas dos primeiros socorros. Eu vou abrir essas ferramentas e vou ver o que está ali agora disponível, que eu me afeiçoo mais para essa situação, incorporo isso comigo e começo a trabalhar. Então, quanto mais eu vou afiando esse meu instrumento, melhor vai ser para mim quando eu tiver um desconforto psicoemocional, que sai uma autossabotagem no futuro, eu vou ali e lapido isso e tento ir adiante. Tá certo? Então, a gente sempre tem que se perguntar, fazer as perguntas para esse medo. Por que a gente está se auto-sabotando? Esse medo é baseado em realidade? Sim ou não? É baseado numa experiência minha do passado? Porque aí eu já estou encontrando, lembra que a gente falou de causa e consequência, causa e efeito? Né? Então a causa pode ser que esteja ali. Então nós já falamos aqui várias ferramentas, se eu já descubro aquilo, eu volto àquilo e começo a trabalhar. Agora, se isso é muito traumático, lógico, a gente vai precisar de ajudas. Mas eu estou falando aqui aquilo que é totalmente factível de resolução nessa esfera que nós estamos aqui. O que pode acontecer comigo de pior se eu for adiante? Eu estou bloqueado, mas o que pode acontecer de pior se eu continuar indo? Eu vou cair no abismo? Não vou. Eu estou com consciência disso. Isso é para minha performance pessoal. Então o que eu vou fazer para agilizar isso, para otimizar, parar as arestas, apertar esse parafusinho aí? E aí tem aquela ferramenta que nós citamos lá atrás, a COPRA. Eu sei que isso é um conflito, né? O COPRA, né? o CO, é o meu conflito, qual que é o meu problema, qual que é a minha resistência e qual que é a minha ansiedade que eu estou fazendo para que eu não tenha essa performance. Eu começo a ter esses reconhecimentos, né? Então, eu preciso de ajuda? É o momento. Eu preciso dessa ajuda. É com a ajuda do ponto de vista da minha saúde mental, psicoemocional. O problema está na minha saúde física, eu preciso de um outro treinador. É o problema da minha habilidade para resolver certos problemas. Eu começo a questionar. Por quê? Porque agora eu coloquei nessa ferramenta COPRA, eu sei qual que é o meu problema. Eu estou agora identificando ele. E eu vou atrás para saber se isso, de certa forma, é factível e simples de resolução. Ou comigo mesmo, ou com uma ajuda. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta para mim mesmo. Eu preciso aumentar os meus conhecimentos nessa área em questão? Porque se eu não tive essa performance boa, será que é por causa só dos meus conhecimentos que não são plausíveis nesse momento? Eu preciso melhorar o quê? São essas perguntas que aí a gente vai adiante. E eu preciso focar mais? Será que eu não estou dedicando tempo suficiente para ter uma performance melhor? E olha que interessante. E tem um estudioso que eu gostaria de citar aqui, que ele nos apresenta 8 sentimentos desagradáveis que nós devemos evitar. Todos aqui, desses 8 sentimentos, eu não tenho dúvida que nós, enquanto seres humanos, já não experienciamos ele. Que é a tristeza, a vergonha, o abandono, a raiva, o constrangimento, o desapontamento com alguma coisa, uma frustração, uma vulnerabilidade em qualquer circunstância. Algum desses 8 sentimentos nós já apresentamos. Então, o que esse grande estudioso, o John Rosenberg, fala para nós? Que nós devemos evitar isso aí. E aqui, me deu um insight aqui agora. Bate uma foto, faz um print dessa tela aqui, que se você quiser, para você tentar, se você está alimentando esses sintomas, ou se você está com um pouco mais intenso hoje na sua vida do que outro, do ponto de vista mais depreciativo com você mesmo, com a sua autoestima, com a sua performance, e tente ver se um desses 8 sentimentos desagradáveis estão alimentando esse processo, que é hora de nós ajustarmos. E você vai fazer mais, você vai pegar esses 8 sentimentos desagradáveis e postar para um amigo e explicar o que nós estamos falando aqui. Porque quando a gente explica, a gente também está reafirmando o conhecimento, nós estamos nos engrandecendo e ajudando outra pessoa, nós estamos sendo gratos
porque alguém passou essa informação para nós. Então eu tive o privilégio de ter essas informações com alguém, porque eu também fui na fonte e agora nós estamos passando essas informações e vocês aqui vão pulverizar essas informações. E aí nós vamos fazendo um grande exército do bem para todo mundo crescer e todo mundo chegar em grande performance, que é o que nós todos queremos. Não adianta a gente chegar num nível sozinho, a gente tem que chegar no nível com outras pessoas. E é assim que é a grande essência da vida, né? Então, com essa vibração, que com esses sentimentos desagradáveis, segundo John Rosenberg, você vai alimentando, né, essas células do ponto de vista negativo, com a liberação desses hormônios. Toda essa neuroquímica hormonal que nós temos no interior do corpo, ela vai processando continuadamente, cronicamente, e isso é ruim para a performance humana. A gente tem que eliminar isso de uma maneira mais brevemente possível. Então, uma dica aqui, portanto, é você não reagir a esses sentimentos, é você ter uma observação. Por mais que você tenha vontade de falar ou de ter uma explosão do ponto de vista físico, às vezes, de fechar o computador, um livro, qualquer tipo de reação que cada um sabe qual que é a sua reação, você para e tente avaliar esse seu sentimento que você está presenciando no momento de 9 a 10 segundos. Só de tornar isso consciente já é um grande fator para ele ser eliminado rapidamente. Só por esse exercício de observação. Por que eu estou sentindo isso? O que isso está me levando a ter esse sentimento? Essa sensação que eu estou passando agora. Seja aquele frio na barriga, aquela dor no coração, aquele ressecamento de boca, o aumento de pupila, não importa, cada um sabe a sua sensação em determinadas situações. Então observe, só observe, sem julgamentos, sem justificativas, sem autopunição. Quando a gente começa a fazer isso, é o exercício do distanciamento. E quando nós precisarmos de fato isso para uma tomada de decisão bem mais brusca, bem mais certeira, nós vamos estar mais preparados. Então essa autossabotagem ela vai sendo esvaecida, nós vamos eliminando e vai voltando o alinhamento depois do nosso consciente para o nosso subconsciente. Consequentemente, eu vou ter uma ação e uma performance muito melhor do que quando eu estava paralisado. Evidentemente, eu estava na inércia, eu não estava tomando nenhuma atitude. E aí, olha que interessante, por que nós devemos evitar esses 8 sentimentos desagradáveis? Olha, seguindo essa mesma linha de raciocínio aqui, como nós falamos, que foi citado pelo professor Rosenberg. Olha que interessante, por que nós devemos evitar esses sentimentos? Porque nós temos medo de que eles irão começar e não vão embora. Eles podem começar, se eu não tenho controle, e vai perpetuar isso e eu não sei como eliminar. Então eu tenho que tentar evitar isso o mais rapidamente possível, eliminar esses 8 sentimentos desagradáveis. Uma outra coisa, porque eu tenho medo de que eles farão com que eu perca as noções das coisas. Seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista físico. E isso sendo alimentado, eu entro numa espiral descendente, tóxico, né, da minha performance. Eu fico cavando um buraco, digamos assim. E aí vai toda essa sequência, né? Por uma falta de uma interpretação do meu sentimento, eu começo a me auto-sabotar, caio na síndrome do impostor, que caio na vitimização e fico nesse buraco sozinho, obscuro, e questionando a minha essência, me fazendo de vítima e todo mundo é o algoz, mas eu que não estou sendo um autorresponsável para tentar olhar por outros ângulos aquilo que eu estou vivenciando. Então esses sentimentos desagradáveis, ele perpetua esse ciclo. Então, eu tenho que sair o mais brevemente possível dessa maneira. O que eu queria colocar aqui novamente, que é muito interessante para vocês, é o seguinte: uma das ferramentas que nós temos, eu vou voltar aqui os comentários para ter uma ideia um pouco melhor. Uma das maneiras, inclusive nós utilizamos ela no nosso curso presencial, que é a gente parar, respirar, notar, refletir, e aí sim eu vou responder aquela situação. Seja a resposta do ponto de vista verbal, seja do ponto de vista da resposta física, das minhas ações. Então, uma outra coisa é exatamente isso. Saber parar, respirar,
notar, refletir e responder. Eu falo que é o PRNRR. É uma sigla que fica muito mais fácil o nosso entendimento. É uma outra forma, mas sempre observando de fora, fazendo uma respiração de no mínimo aí 10 segundos, não precisa contar. Só de você começar a ter essa percepção, você já está mudando, você está levando para a sua consciência. Aí você vai respirar, vai notar e vai começar a trabalhar isso. Você vai fazer uma nova reconstrução do seu pensamento em cima do seu sentimento. Essa que é a maior sacada. Né? Essa que é a grande forma de nós trazermos esse alinhamento. Lógico que quando essas crenças no subconsciente elas são muito fortes, muito enraizadas, existe um tratamento um pouco mais longínquo. Às vezes requer por si só aqui uma grande dedicação, né? E às vezes outras ferramentas e outras coisas mais por um tempo aí maior. Não só com isso que nós estamos falando aqui. Então, uma das maneiras que a gente deve, portanto, praticar para nós começarmos a amenizar essa situação da autossabotagem é distanciamento, a respiração. Eu começo a entender esse meu comportamento e aí sim eu faço um julgamento dessa situação. Sem culpas, sem a vergonha, sem autopunição, apenas elevando a minha consciência para essa situação que eu estou vivenciando. Combinado? E aqui, uma outra coisa para fazer uma reflexão é para nós não fazermos a luta no mesmo sentido, porque aí eu vou estar reforçando essa minha vibração, essa minha energia. Isso está provado cientificamente pela física, a lei de Newton. Se nós somos energia, nós estamos vibrando no mesmo sentido contralateral. Então nós só estamos potencializando isso. Eu estou pensando isso e o problema está aí. Eu tenho que desvencilhar disso, eu tenho que sair para uma outra plataforma para começar a exercitar essa situação. E aí nós temos aqui um artifício do ponto de vista do pensamento, né? Então a gente faz como se fosse uma frase para reverberar no nosso interior. Olha, no passado eu acreditava assim, agora eu acredito que eu sou capaz. No passado, eu acreditava que eu não dava conta de conversar com o meu chefe. Agora, eu vou lá perfeitamente. No passado, eu acreditava que eu não conseguiria enfrentar essa situação. Agora, eu acredito. Então, são pequenas coisas que isso vai mudando e vai minando essas crenças. Eu sei e repito, essas crenças elas podem estar muito fortalecidas. E é com o tempo, não é da noite para o dia. Uma outra coisa é a gente começar a pensar na gratidão. Eu sou tão grato e feliz agora que isso para mim eu mereço. Eu sou tão grato e feliz agora que isso vai me ajudar a ser melhor como um pai, como um filho, como um professor, como um representante da comunidade, como um marido, como esposa, como uma boa mãe, não importa. E você vai fazer, eu sou tão grato e feliz agora que eu vou fazer isso sim, com o melhor da minha capacidade, da minha habilidade e vou conseguir êxito com relação a isso. A gente começa a falar isso e isso tudo vai aquietando essa região do subconsciente, que são as crenças, aqui é a crença de merecimento. Isso vai potencializando a gente. Então, o mais interessante é pensar, dizer, sentir e agir. Isso são verbos que eu falei aqui, porque isso está relacionado com ação. Eu sei que isso é exercício, não é da noite para o dia. Então eu estou pensando, eu estou dizendo, se a gente verbalizar melhor ainda, mas se a gente já está dizendo aqui do ponto de vista mental já é grande coisa, eu estou sentindo, portanto eu já estou agindo diferente, e aí eu vou fazer aquilo que eu realmente sempre pensei. Então essa é uma das maneiras de nós estarmos eliminando, né, essa autossabotagem. E aqui eu trouxe um outro diapositivo para a gente não esquecer, que é aqui o pateta. O pateta é a grande dica do dia hoje, né? Para nós aqui encerrarmos o nosso bate-papo desse sábado. Aqui a grande dica. O pateta em inglês, ele é conhecido como Goofy. E olha que eu grifei aí, eu tirei o FY do pateta e deixei um P, o Goop. O Goop, o que é esse Goop? O Goop é uma palavra, olha eu estou dando aqui a maior dica, a dica de $1 milhão da noite, hein?
Essa dica quentíssima, por isso que eu chamei de grande dica e eu estou tendo a honra e o prazer de estar falando para você. Essa dica eu aprendi nos cursos no exterior que eu tive a oportunidade de experienciar e eu estou trazendo para você. Então não tem uma tradução para o português. Mas o que quer dizer esse GUP? O G é de go, de ir, né, do verbo ir. O O é de obstacle, de ter um obstáculo. O O de opportunity, de oportunidade, e o P de plan, de plano. Então eu vou. Pode ter obstáculo. O que eu vou tirar de proveito, de oportunidade, num eventual dissabor desse meu processo que eu estou querendo ir? Então eu tenho que ter uns planejamentos pregressos. O planejamento pode ser desde o ponto de vista mental, de uma possível autossabotagem, ou um plano B, ou a tática, a técnica, que nós já falamos isso, ou o uso do humor, o uso da respiração. Eu tenho que ter um plano B, se é uma rua auxiliar que eu vou ter que pegar, é um projeto diferente que eu tenho que apresentar se isso não for do agrado do meu time, e assim sucessivamente. Então é o GUP, é Goal, Obstacle, Opportunity e Plan. Era essa a grande dica que eu quero dizer do GUP. O que significa isso aí? E quando a gente faz esse tipo de pensamento com relação à nossa performance humana, porque no fundo, o que todos nós seres humanos nós queremos? Nós queremos nos tornarmos relevantes para a nossa comunidade, termos uma significância, sermos úteis para as pessoas que nos cercam, termos a sensação de pertencimento, de não de rejeição, que aquele autossabotador, ele se sente rejeitado. Aí vai reafirmar o meu propósito, a minha missão, aquilo que eu tanto quero fazer, porque eu no fundo estou querendo contribuir, estou querendo crescer. Então no fundo os seres humanos querem isso, nós queremos isso, né? Então quando a gente parte desse princípio do GUP, né, que isso fica também aqui a dica que vocês comecem a utilizar, vai fazer com que haja uma mudança do padrão, do manejo do pensamento, de como eu estou manuseando as minhas emoções diante dos meus dissabores, e mudando completamente esse manejo dessa conversa interior que eu estava me auto-sabotando, apenas utilizando aqui uma outra ferramenta nessa caixa de primeiros socorros aqui da nossa saúde mental, mais uma outra ferramenta também, o GUP, né? Faça isso, né, essa conversa, esse pensamento, durante 3 minutos, utilizando o GUP. O que eu poderia fazer? O que eu vou utilizar agora? Será que se eu fizer assim vai dar certo? E se acontecer isso? Você já está antevendo as coisas. Lembra que nós falamos da criatiliência? Nós falamos lá atrás, 3, 4 semanas atrás, com relação a tudo isso. Isso vai se juntando, vai vindo tudo nesse pacote, tudo para o nosso fortalecimento psíquico, emocional e físico, para ter uma performance melhor e aí crescermos não só do ponto de vista adiante, aqui na horizontal, mas também do ponto de vista da vertical, que é atingirmos o belo, atingirmos o supremo, que é a grande nossa missão aqui enquanto seres humanos. Eu aqui não vou ativar aqui novamente os nossos comentários. Escreva aí para mim se está valendo. Valeu? O que nós falamos aqui hoje foi interessante, está sendo relevante para você esses conceitos. Você vai começar a pôr em prática isso que nós falamos aqui. Coloque aí sim, quanto mais sim, o I você colocar, sim, eu vou entender que de certa forma você vai começar a praticar e que isso está sendo útil para você, o que nós falamos aqui. Coloque aí, vamos ver se isso está sendo bacana. Que ótimo, que legal, bacana, obrigado André, obrigado, que legal, sensacional, muito bom, excelente. Eu queria agora, né, fazer um convite, como eu sempre faço, aqui, se você não faz parte do nosso grupo aqui do Telegram, você está sendo convidado a participar conosco lá do nosso grupo Telegram. Nós temos sempre postado algo diferente do que a gente tem falado aqui nas lives e vai ser um prazer tê-lo lá conosco também. Tá aqui na nossa bio, é só você clicar que você vai ser redirecionado automaticamente para o nosso grupo do Telegram. Combinado? Eu gostaria agora que você depois daqui
fosse lá, colocasse, marcasse 3, 4, 5 pessoas que você gostaria que tivesse contato com esses tipos de tema, com essas questões, esses tópicos que nós estamos falando aqui sobre performance humana, para que esteja aqui conosco no próximo encontro, no sábado que vem. E nós iremos aqui sempre estar falando algo com relação ao crescimento não só da esfera psicoemocional, mas como um todo, seja na esfera física, na esfera emocional, e também isso vai repercutir na esfera espiritual de todo mundo, tá certo? Se alguém quiser colocar mais, que bacana, que legal, que bacana, os tipos de inteligência, tá jóia, a gente pode conversar isso também. Principalmente a gente fala hoje de inteligências múltiplas ou as habilidades múltiplas, é uma coisa muito interessante. É uma temática que também a gente se afeiçoa muito, a gente pode falar isso sim, vai ser um prazer, num momento oportuno, obrigado. Entre depois no meu direct message, mande informações, se está valendo a pena, algum tema que você tem interesse, vai ser um prazer poder estar aqui ajustando e falando para todo mundo, ok? Eu fico por aqui, um grande abraço e eu desejo o melhor para vocês. Até mais, tchau!